O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia mais uma vez. Nós estamos, como disse, nessa caminhada, já perto do Natal. E como está o nosso coração para esse momento? Precisamos estar com o coração preparado, porque na noite de Natal, muito mais importante do que receber um presente, é receber a presença de Jesus. Esse é o principal. Essa é a maior festa que um cristão pode viver na noite de Natal. Preparar o coração, porque o Filho de Deus está no nosso meio. E nós esquecemos muitas vezes. Nós ficamos preparados, ou melhor, ficamos preocupados em preparar a nossa casa. E é bom mesmo preparar, como o padre já disse aqui, né? Arrumar a nossa casa, colocar lá uma árvore de Natal, um presépio. Isso tem que acontecer porque são símbolos. Mas o nosso coração precisa estar modificado. E a gente não pode esquecer. Ensinar para as crianças. Na noite de Natal, Deus veio estar conosco. O Emanuel veio estar conosco. Deus está conosco. Mais do que presentes. Esse é o símbolo maior. É a festa maior. E nós não podemos esquecer. Repito isso para que a gente guarde no coração. Ir à Santa Missa, levar as crianças, cantar com a criança a noite feliz. Isso é importante, viu? Vocês cantam na sua casa? Na minha casa a gente canta porque eu rezo a missa. Para os meus pais. Meu pai, minha mãe é cadeirante, meu pai já não consegue ir à missa por causa da idade também. Então, quando eu vou de férias, celebro todo dia para aqueles dois. E na noite feliz, é claro, no Natal, em família ali, celebramos a missa em casa e a gente canta. Nos voltamos lá para o presépio e cantamos essa música. É necessário, para que a gente não esqueça que aquele que está ali é o Filho de Deus. Dito isso, o Evangelho de hoje nos descreve aquilo que Deus tinha já, através do anjo, falado para Maria, agora está anunciando a José. Aqui diz que José era um homem justo. E ele já tinha tomado a decisão. Deixar Maria
E ela seguiria o caminho dela, ele seguiria o caminho dele. Mas claro, Maria ia passar por um sofrimento. Porque uma mulher solteira, grávida, tinha a lei judaica para ser cumprida. Mas o anjo aparece para ele em sonho e vai revelando para José que Maria tinha concebido pela ação do Espírito Santo e que ele deveria assumir Maria. Bom, aqui diz que quando ele acorda, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Ele estava dormindo, certo? Ele sonhou com o anjo, que era um sonho profético. E eu gosto de dizer isso. José tinha um plano, um sonho, casar com Maria, ter um lar com Maria. Mas o sonho praticamente foi desfeito. Ele tomou uma outra decisão. E como diz aqui, foi uma decisão justa, porque ele era um homem justo, certo? Não é o padre, é a palavra que está dizendo. Sendo justo. E aí eu quero dizer para nós, na fita. Muitas vezes nós fazemos os nossos sonhos. Nós pensamos os nossos sonhos. Nós queremos do nosso jeito. Mas, muitas vezes, esse sonho não é bem o que Deus quer. E aí, a gente diz, mas olha, o que eu quero é tão justo. Eu sou justo para receber isso. Eu fiz tudo tão direitinho. Não é assim que a criança faz, espera do presente do final de ano? Eu passei de ano, eu fui um bom menino. Eu fiz tudo tão justo e agora eu mereço isso. Bom, às vezes o nosso jeito de pensar não é bem o jeito que Deus tem para nós. José estava sendo justo, caminhando direitinho, achando que a decisão dele era a correta. Mas Deus disse, não, não é desse jeito. Eu quero desse jeito. E aí modifica tudo. Muda de novo. E aí nós precisamos estar em intimidade com Deus para que a gente possa ouvir a Deus, compreender o que Deus quer a partir daquele momento na minha vida, como é que eu vou caminhar, como é que eu vou passar a viver. Porque eu fiz todo um plano, tudo justinho, estava tudo caminhando tão bem. Então agora eu precisava só disso. E Deus muitas vezes não vai dar. Porque Ele quer que a gente sonhe os sonhos dEle na nossa vida. Até ali, eram os meus planos, os meus sonhos, os meus desejos. Claro e óbvio, né? Que a gente precisa apresentar a Deus. Senhor, olha, eu estou aqui, tem isso aqui que eu quero, que eu necessito, mas é a Tua vontade? É o Teu querer? Qual é o Teu querer? O coração de José estava aberto a esse querer de Deus. Por ele ser justo, o coração dele estava aberto àquele que é justíssimo, Deus. E ali a graça aconteceu. José, ouvindo a vontade de Deus na sua vida, ele acolhe aquele querer de Deus, assume Maria. E olha, não foi fácil, viu? Porque a caminhada de José com Nossa Senhora passou por momentos, claro, de muita alegria, mas de preocupação.
sair com ela, grávida depois, vai para Belém. A gente vai acompanhar essa leitura por esses dias. Depois tem que fugir para o Egito, Jesus pequenininho. E a preocupação, não é? Se acontecer alguma coisa a esse menino. A vida de José não foi fácil. A vida daquele que assume os sonhos de Deus, a vontade de Deus na sua vida, não é fácil. Mas eu digo também, tem momentos de alegria. Pensa, né? Sempre digo isso. Que alegria aquele lar. Onde José encontrava Maria, a melhor mulher do mundo, não é? A mãe de Jesus. E o próprio Jesus, o Filho de Deus. Então acho que era uma alegria. Acho não, tenho certeza. Ele poder voltar para casa, abraçar Nossa Senhora, abraçar Jesus, estar com aquela família em casa. Tinha suas dificuldades, suas angústias. Mas estar com a família, sonhar os sonhos de Deus, a alegria interior é muito maior do que os problemas exteriores. Guarda isso no seu coração. A alegria interior é muito maior do que os problemas, as dificuldades exteriores. Porque isso passa. Aqui dentro fica. Tem muita gente que às vezes quando ganha um presente, às vezes está fazendo, agora mesmo, né, nessa época de final de ano, às vezes fala assim, olha, eu vou reformar a minha casa. Vou fazer um quarto novo, não é? Aí depois você faz aquele quarto novo, acostuma, você entra, sai. Aí precisa pintar, precisa arrumar. Mas quando você faz uma viagem em família, vai à casa de alguém, convive com aquela pessoa, sorri. Aí quando você voltar a olhar as fotos, aquilo tudo vai brotar dentro de você, não vai? Você fala assim, nossa, que dia bom esse aqui. Nossa, a gente se divertiu tanto, a gente sorriu tanto. Lembra daquele negócio, fulano que caiu na pedra? Aquilo fica marcado profundamente no nosso interior. A casa, depois você já acostumou. Você olha e você fala assim, ah tá, talvez eu vou quebrar esse quarto, vou fazer outro. Porque aquele ali já não satisfaz mais nada, não é? E aí você vai mudando a casa, mudando tudo. Mas aquele encontro, aquele dia que você saiu com a sua família, se divertiu, fica marcado profundamente pro resto da tua vida. Essas são as alegrias interiores. Alguém consegue arrancar aquilo de você? Não. Olha o que está acontecendo essa chuvaiada, né? Leva a casa da pessoa, destrói tudo. Mas aquilo que está lá dentro fica. Isso é o que José vivia. Essa alegria interior. Ninguém arrancava dele. Tinha problema, como eu disse para você. Corre para lá, corre para cá, cuida daqui, cuida dali. Mas aqui dentro, quando ele olhava para Maria, quando ele olhava para Jesus, era aquela alegria. Que nesse Natal nós possamos viver isso. Deixar Jesus ser o centro da nossa vida. E que Ele traga essa alegria interior. Que mais do que presente, um carro novo, seja o que for que você vai ganhar. O mais simples dos presentes. Mas é Jesus que quer estar aí profundamente no seu coração. E que ninguém pode arrancar. Uma alegria verdadeira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.